Muitos dos irmãos visitamos recentemente alguns dos centros de refugiados na Louisiana, no Mississippi e no Texas, onde as vítimas do furacão Katrina foram deslocados e onde permaneceram até poderem tentar refazer a sua vida. Suas histórias e condições são trágicas e comoventes em muitos aspectos, mas de tudo o que ouvi, o que mais me tocou foi o desespero em busca da família. Onde está minha mãe? Não consigo achar meu filho. Perdi minha irmã. Essas pessoas estavam famintas e assustadas porque perderam tudo e precisavam de alimentos, assistências médicas e ajuda de todo tipo. Mas o que mais queriam e precisavam era sua família. A crise ou a mudança de qualquer tipo lembra-nos do que é mais importante. Na rotina da vida, não nos damos conta da importância da nossa família, nossos pais, filhos e parentes. Contudo, em tempos de perigo, de necessidade, de mudança, não há dúvida de que o mais importante é a família. Isso terá ainda maior relevância quando partimos desta vida e chegarmos ao mundo espiritual. Certamente, as primeiras pessoas que procuraremos lá serão o pai, a mãe, o cônjuge, os filhos e os parentes. Acredito que a declaração de missão da mortalidade poderia ser: construir uma família eterna. Aqui na Terra nos esforçamos para tornar-nos partes de uma família numerosa, tendo a habilidade de criar e formar nossa própria família. Essa é uma das razões pelas quais nosso Pai Celestial nos mandou aqui. Nem todos encontrarão um cônjuge e constituirão uma família na mortalidade, mas cada pessoa, não importando as circunstâncias individuais, é um membro precioso da família de Deus. Este ano marca o 10º aniversário de A Família, Proclamação ao Mundo sobre a Família, que foi publicada pela primeira presidência e o Quórum dos 12 Apóstolos em 1995. Ela foi, na época, e é agora, uma convocação para protegermos e fortalecermos as famílias e uma séria advertência num mundo onde os valores decadentes e as prioridades inadequadas ameaçam destruir a sociedade, minando sua unidade básica. A proclamação é um documento profético, não apenas porque foi publicada por profetas, mas porque estava à frente do seu tempo. Ela adverte contra muitas das coisas que têm ameaçado e minado as famílias durante a última década e demanda a prioridade e a ênfase necessárias às famílias, para que sobrevivam num ambiente que parece mais prejudicial do que nunca para o casamento tradicional e para os relacionamentos entre pais e filhos. A linguagem clara e simples da proclamação contrasta inteiramente com as noções confusas e complexas de uma sociedade que não consegue nem concordar com uma definição de família, quanto menos oferecer a ajuda e o apoio que os pais e as famílias precisam. Vocês estão familiarizados com as palavras da proclamação, como, por exemplo, o casamento entre homem e mulher foi ordenado por Deus. O sexo masculino ou feminino é uma característica essencial da identidade e do propósito pré-mortal, mortal e eterno de cada um. O marido e a mulher têm a solene responsabilidade de amar-se mutuamente e amar os filhos. Os filhos têm o direito de nascer dentro dos laços do matrimônio e de ser criados por pai e mãe que honram os votos matrimoniais com total fidelidade. A desintegração da família fará recair sobre pessoas, comunidades e nações as calamidades preditas pelos profetas antigos e modernos. E as últimas palavras da proclamação expressam a simples verdade de que a família é
a unidade fundamental da sociedade. Hoje conclamo os membros desta igreja e os pais, avós e parentes responsáveis de todo o mundo a aderirem a essa grande proclamação, a fazer dela uma bandeira, semelhante ao estandarte da liberdade do capitão-chefe Moroni, e a comprometermos-nos a viver de acordo com seus preceitos. Como somos todos partes de uma família, a proclamação aplica-se a cada um de nós. As pesquisas de opinião pública mostram que as pessoas em todo o mundo geralmente consideram a família como sua mais alta prioridade. Embora nos últimos anos a cultura de massa pareça ignorar ou definir incorretamente a família, considerem as mudanças ocorridas em algumas décadas passadas. Muitas das maiores instituições nacionais e internacionais que foram criadas para apoiar e fortalecer as famílias tentam agora substituir e mesmo enganar as famílias a quem deviam servir. Em nome da tolerância, a definição de família foi expandida até tornar-se irreconhecível ao ponto de que pode formar por quaisquer indivíduos de qualquer sexo que vivam juntos, com ou sem compromisso, ou filhos, ou a despeito da consequência. O materialismo e o egoísmo predominante levam muitos a pensar que as famílias, especialmente os filhos, são uma carga e um peso financeiro, do que um sagrado privilégio que lhes ensinará a ser mais semelhantes a Deus. Ainda assim, a maioria dos pais ao redor do mundo continuam a saber da importância e da alegria inerentes às famílias naturais. Alguns amigos meus que acabaram de falar com sua família e parentes de outros continentes relataram-me que as esperanças e preocupações dos pais são incrivelmente semelhantes em todo o mundo. Na Índia, uma mãe preocupada disse: "Tudo o que eu quero é ser uma influência maior sobre os meus filhos do que a mídia e o grupo de colegas." Certa mãe budista na Malásia disse: "Eu queria que meus filhos pudessem trabalhar no mundo, mas não queria que eles fossem do mundo." Os pais de todas as diferentes culturas e crença estão dizendo e sentindo a mesma coisa que os pais na igreja. O mundo precisa saber o que a proclamação ensina, porque a família é a unidade fundamental da sociedade, da economia, da nossa cultura e do nosso governo. Como sabem os membros da igreja, a família também será a unidade fundamental no reino celestial. Na igreja, nossa crença na importância suprema da família está fundamentada na doutrina restaurada. Sabemos da santidade das famílias em ambas as direções da nossa existência eterna. Sabemos que antes desta vida, vivemos com nosso Pai Celestial como parte de sua família. E sabemos que os relacionamentos familiares podem durar além da morte. Se vivermos e agirmos segundo esse conhecimento, atrairemos o mundo para nós. Os pais que colocam a família como prioridade irão voltar-se para a igreja, porque ela oferece a estrutura familiar, os valores, a doutrina e a perspectiva eterna que eles procuram e não conseguem encontrar em outro lugar. A nossa perspectiva centrada na família deve fazer com que os santos se esforcem para serem os melhores pais do mundo. Deve fazer com que tenhamos um enorme respeito pelos nossos filhos, que são nossos parentes espirituais, e deve fazer com que dediquemos o tempo que for necessário para fortalecer nossa família. De fato, nada está mais criticamente ligado à felicidade, tanto nossa como a de nossos filhos, do que a maneira como nos amamos e apoiamos uns aos outros dentro da família. O presidente Harold B. Lee falou que a igreja é o suporte decisivo que nos ajuda a edificar o indivíduo e a família. A igreja é o reino de Deus aqui na terra, mas no reino do céu, as famílias serão a fonte do nosso progresso e
a alegria eterna e também a ordem do nosso Pai Celestial. Como nos é frequentemente relembrado, seremos desobrigados um dia de nossos chamados na igreja. Mas, se formos dignos, jamais seremos desobrigados dos nossos relacionamentos familiares. Joseph F. Smith disse: "Não pode haver felicidade fora e longe do lar, e todo esforço feito para santificar e preservar-lhe a influência é enaltecedor para aqueles que labutam e se sacrificam para o seu estabelecimento." Os homens e as mulheres muitas vezes procuram substituir o lar por algum outro tipo de vida. Procuram incutir em si mesmo a ideia que lar significa limitação e que a verdadeira liberdade é poder mudar de um lugar para outro à vontade. Não há felicidade sem trabalho e não existe trabalho maior do que aquele que converte o lar numa instituição divina e que promove e preserva a vida familiar. Talvez vocês perguntem: como podemos proteger, preservar e fortalecer nosso lar e nossa família em um mundo que faz tanta pressão na direção oposta? Permita-me dar 3 sugestões simples. Primeiro, sejam consistentes na realização da oração familiar diária e das reuniões de noite familiar. Ambas convidam o Espírito do Senhor, que provê a ajuda e o poder de que necessitamos como pais e líderes da família. O material curricular e as revistas da igreja têm ideias muito boas para a noite familiar. Considerem também a ideia de realizar uma reunião familiar de testemunhos, em que os pais e os filhos possam expressar suas crenças e sentimentos em um para o outro em um ambiente privativo e pessoal. Segundo, ensinem o Evangelho e os valores básicos em seu lar. Estabeleçam um amor pelas Escrituras, lendo-as juntos. Muitos dos nossos pais estão deixando essa responsabilidade para a igreja. Embora o seminário, as auxiliares e os coros do sacerdócio sejam importantes como um suplemento da instrução dos pais sobre o Evangelho, a responsabilidade principal recai sobre o lar. Vocês podem escolher um assunto do Evangelho ou valor familiar e procurar oportunidades para ensiná-lo. Seja sábio e não envolva os filhos e a si mesmo em atividades demais fora do lar, de modo que não sobre tempo para que o Espírito do Senhor possa ser reconhecido ou sentido e que possa dar-lhes a orientação prometida a vocês e à sua família. Terceiro, crie laços familiares significativos que deem a seus filhos uma identidade mais forte do que a encontram em seu grupo de colegas, na escola ou em qualquer outro lugar. Isso pode ser feito por meio de tradições familiares em aniversários, feriados, hora do jantar, domingos. Também pode ser feito por meio de regras da família, com consequências naturais e bem entendidas. Tenha um sistema de gerenciamento da família, onde os filhos tenham tarefas ou afazeres domésticos específicos e recebam elogios ou outras recompensas proporcionais ao modo como os desempenham. Ensine-lhes sobre a importância de evitar a dívida e de ganhar, poupar e gastar sabiamente o dinheiro. Ajudem-nos a desenvolver a responsabilidade por sua autossuficiência temporal e espiritual. No mundo de hoje, onde predomina a agressão de Satanás contra a família, os pais devem fazer tudo o que for possível para fortalecer e defender sua família. Contudo, seus esforços podem não ser suficientes. Nossa mais básica instituição da família precisa desesperadamente de ajuda e apoio dos parentes e das instituições públicas. Irmãos e irmãs, tias e tios, avós, primos, podem fazer uma poderosa diferença na vida dos filhos. Lembrem-se de que a expressão de amor e incentivo de um parente fornecerá sempre a influência correta e a ajuda no momento de necessidade.
A própria igreja continuará a ser a primeira e mais importante instituição. O suporte, como foi mencionado, para ajudar a edificar famílias fortes. Asseguro-lhes que os líderes desta igreja têm grande preocupação com o bem-estar das famílias e assim vocês verão os esforços crescentes a fim de priorizar e concentrar a atenção nas necessidades da família. Porém, como seus líderes, clamamos aos membros da igreja em todo o mundo para que coloquem a família em primeiro lugar e que identifiquem maneiras de fortalecer sua família individualmente. Além disso, conclamamos todas as instituições públicas a se autoavaliarem e a fazerem menos para prejudicar as famílias e mais para ajudá-las. Convidamos os meios de comunicação para que ofereçam mais programas que promovam os valores familiares e edifiquem e deem apoio às famílias, e menos programas que popularizem a violência, a imoralidade e o materialismo. Convocamos o governo e os líderes políticos a colocarem as necessidades dos filhos e pais em primeiro lugar e a pensarem em toda a legislação e política em termos do impacto que tem sobre a família. Convocamos os provedores de internet e os criadores de sites a tornarem-se mais responsáveis pelo seu potencial de influência e a adotarem o objetivo consciente de proteger as crianças da violência, da pornografia e da sordidez. Convocamos as organizações educacionais a ensinarem valores universais e habilidades para a família e os pais, auxiliando-os em sua responsabilidade de criar os filhos, para que eles sejam os líderes de sua família nas próximas gerações. Convocamos os membros desta igreja a estenderem a mão com amor aos vizinhos e amigos de outras crenças e a incluí-los para que usem os muitos recursos que a igreja possui para ajudar as famílias. Nossas comunidades e bairros estarão mais seguros e mais fortalecidos quando as pessoas de todas as crenças e culturas trabalharem juntas para fortalecer a família. É importante lembrar que todas as unidades maiores da sociedade dependem da unidade menor e mais importante, a família. Não importa quem ou o que somos, ajudaremos a nós mesmos quando ajudamos as famílias. Irmãos e irmãs, se defendermos como uma bandeira a família, a proclamação ao mundo, e se vivermos e ensinarmos o Evangelho de Jesus Cristo, cumpriremos a medida da nossa criação aqui na Terra. Encontraremos paz e felicidade aqui e no mundo vindouro. Não precisaremos de um furacão ou de outra crise para nos lembrar do que é mais importante. O mais importante é o plano de salvação eterna. O que mais importante é o que dura. É a nossa família, é para a eternidade. Disso eu testifico em nome de Jesus Cristo. Amém.